Vou explicar para vocês o que a psicanálise faz com a culpa. O que é a culpa? Culpa é assumir a responsabilidade por um erro. Então veja, se eu der uma pancada aqui, ó, aí eu peço assim para vocês, desculpa. Por que eu peço desculpa para vocês? Porque eu sei que existe uma ordem. A ordem é eu estar aqui fazendo vídeo com a tela paradinha. Se eu dei uma pancada na tela e atrapalhei a visão de vocês, o que isso significa? Significa que eu sei que eu fiz uma coisa errada. Então eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu fiz, porque existe uma ordem no mundo e eu interferi nessa ordem e causei uma desordem. Quando eu tenho essa percepção que a desordem é causada por mim, eu estou assumindo uma culpa. E aí, como é que é a terapia disso? O que eu faço na hora com vocês? Se eu der a pancadinha aqui, ó, atrapalhei vocês, eu falo, desculpa pessoal, eu atrapalhei vocês aqui, bati na tela. Desculpa. O que eu estou fazendo? Se a culpa é assumir uma responsabilidade por um ato que eu considero como desordenado, as consequências desses atos desordenados, eles são a criação de um mundo, preste atenção nisso, os atos desordenados, eles criam um mundo como consequência deles, que são responsabilidade minha. Então as pessoas cometem um erro e depois elas ficam carregando as consequências desse erro, ficam carregando um mundo criado por elas. Então vejam, a gente mitologicamente, a gente tem uma imagem disso, que é Atlas carregando o universo nas costas, porque ele desobedece Zeus, que é o deus da ordem, né? Então vejam, qual é a consequência para que Zeus, quando se vê ferido, ou seja, quando a ordem está desordenada, o que acontece com esse mundo que eu assumi como responsabilidade, que Atlas assumiu para ele? Ele carrega o universo consigo. Quando a gente erra, a gente sabe que a gente está criando um mundo que é nosso, que é responsabilidade nossa. Isso é a experiência humana de culpa. Então como é que se tira esse universo das costas? Como é que se tira esse piano do ombro, esse peso dos ombros? A gente se desculpa, entendem? Quando a gente se desculpa e uma pessoa fala assim, você está desculpado, o que acontece interiormente com a gente? A gente alivia esse mundo e fala, pronto, finalmente eu posso entregar esse mundo. Só que existe uma outra coisa que a gente aprendeu a chamar de pena. O que é a pena? Eu quebro a sua TV. E aí, eu chego lá e falo assim, desculpa fulano, porque agora eu estou carregando a consequência, eu estou vendo a TV quebrada, a sua família vai ficar sem TV, a sala bateu no armário, o armário ficou rachado, eu fiz um balaio de gato, você vai gastar dinheiro, eu posso te pedir desculpa. E aí você me desculpa, ou seja, eu tiro o peso dos meus ombros. Só que a TV continua quebrada. Ou seja, isso é a pena que vai ser paga pela minha desordem. A desordem sempre tem uma pena. Qual é a terapia para a pena? A terapia para a pena se chama penitência. Pena se faz terapia com penitência. E aí o que é penitência? Você me desculpa, mas eu vou pagar a minha pena. Eu vou pagar a sua TV. Qual que é a nossa tragédia? A nossa tragédia é que nesse caso da TV, eu tenho uma pessoa para pedir desculpa e ela me desculpa. Eu tenho uma pessoa para refazer a pena, que é uma penitência, é a terapia da pena. Eu tenho isso para fazer. Mas se eu estiver levando uma vida de merda, se eu não tiver cumprido minha vocação,
se eu estiver trabalhando mal, se eu fiz um exame de consciência, olhar para trás e ver que eu fiz um monte de coisa de errado, que não dá para pedir desculpa para o mundo inteiro, que não dá para pagar penitência para o mundo inteiro, o que eu faço? Somente se aquele que ordena o mundo inteiro, que comanda o mundo inteiro, tivesse diante de você, somente esse poderia te desculpar. É por isso que nas obras do Jung, sobretudo no volume de psicoterapia, ele fala sobre o que é a grandeza do sacramento da penitência, que é o sacramento da confissão. O que ele faz? Ele te coloca diante de um sacerdote in persona Christi, porque ele também está in persona Christi, como na missa, e você pede desculpa para ele, e ele te desculpa como? Na pessoa de Deus. Então você é desculpado por aquele que é o autor da ordem. E aí você pode tirar todo o peso das suas costas. Ele alivia todo o peso. Ele carrega todo o peso do mundo com ele e você finalmente está sem peso. Mas, por exemplo, a confissão, ela te desculpa de todas as culpas, mas ela não te alivia de todas as penas, né? As penas continuam sendo aí. É por isso que um sacerdote faz o que contigo no final, depois de ter te desculpado? Ele te passa uma coisa que a gente chama de penitência. E aí existe uma penitência de maneira geral, que é essa penitência assim de reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Ok, você está fazendo penitência. Só que existe uma outra coisa. Existe a pena que é completamente voltada para a pena que é consequência da culpa. Você chega lá para o sacerdote e se confessa que você quebrou a geladeira. Aí ele vai te desculpar, é Deus te desculpando, né? Você pode pedir desculpa para o dono da geladeira, ok. Aí ele pode, o sacerdote pode te pagar uma penitência. Reza um Pai Nosso 10 Ave Marias. Só que a geladeira está quebrada. Vai lá e conserta a geladeira. Porque além do seu arrependimento, você ainda mata outra coisa que aparece eventualmente dentro de nós, que é ficar remoendo pena, né? Que se chama remorso. Vocês entendem? Essas coisas, elas estão todas certinhas, né? Qual que é o problema, então, do que se faz hoje em várias terapias? Eu sinto culpa. Existe uma terapia para culpa e depois para pena da culpa. Aí, a nossa tragédia hoje é que o cara, ele te alivia da culpa artificialmente. Como é que se faz isso? O cara fala assim, ó, não tem problema não ter quebrado aquela televisão. Aquele cara é um merda, pô. Entendeu? Você fez até bem, pô. De repente ele aprende. Aí você, que tava com culpa, você tira sua culpa artificialmente. Porque você mudou a verdade, pô. E isso vai te destruir por dentro. Então vejam, as escolas psicanalíticas fizeram isso com a culpa. Você tinha uma culpa de erros que você cometeu porque você comeu a mulher do vizinho, tá? Aí você sente culpa e tem uma pena por isso, porque teu casamento está destruído. Aí o psicanalista, aí o freudiano, o Freud, fala assim, não, isso era um recalque, você tinha que ter feito mesmo. O que ele está fazendo, pô? Ele está mudando a verdade para você não sentir culpa. Você entende? Então vejam, eu vou falar aqui, hein? Preste atenção nisso. Freud se matou. Freud se matou. Freud se matou. Você está percebendo onde é a consequência desse tipo de terapia que te alivia da culpa artificialmente, que não é uma desculpa verdadeira, mas que é um alívio de uma culpa por você falar assim para as pessoas. Ah, o mundo está desordenado, mas ele é desordenado mesmo. A ordem dele é a desordem. Se a ordem dele é a desordem, que porra de mundo é esse? Eu prefiro não viver no mundo desses. Vocês estão entendendo a loucura que a gente vive com esse tipo de coisa? É desculpa e penitência que cura o homem e leva o homem para sua perfeição.